A Índia é um lugar para várias tribos, algumas das quais datam da pré-história da evolução humana. Nas altas terras do Ladakh, sobrevive uma tribo que se acredita ser uma das mais antigas e mais puras tribos humanas, chamados de Drokpa, a tribo da pele branca. Quase 5.000 membros desta tribo habitam o conjunto de 7 aldeias localizadas no rio Indus. Uma das teorias é que os Drokpa originais eram um grupo de soldados do exército de Alexandre, mas a teoria da migração indo-ariana é amplamente aceita. A relação entre as línguas, as canções folclóricas e estudos antropológicos sugerem o influxo dos indo-arianos para a Índia em fases. Mas há uma fraternidade de pesquisadores que acredita firmemente que os arianos são os verdadeiros índios e tem sido uma conspiração para divulgar fortemente a teoria da migração, já que o regime de Hitler como alemães reivindicam os indo-arianos como seus antepassados. Até mesmo o símbolo da suástica usado por Hitler como símbolo do nazismo foi originalmente usado por arianos. A tribo é agrária e depende da agricultura para obter alimentos e outras necessidades, pois são muito vegetarianos. As terras férteis e as melhores temperaturas do vale tornam-no adequado para a agricultura. Os proveitos dos Drokpa advêm da venda de frutas como maçãs, uvas, nozes, damascos secos e alguns vegetais que são cultivados nos terrenos bem cuidados. A mulher Drokpa usa um grande vestido de lã com calças de lã. As mulheres se vestem com lã especial, com conchas, grânulos e joias de prata. Os turbantes que são usados por homens e mulheres são decorados com flores, moedas, penas e conchas marinhas. Os Drokpa são completamente diferentes, física, cultural, linguisticamente e socialmente, dos habitantes da maior parte do Ladakh. Os homens e mulheres Drokpa são altos e justos, com olhos grandes, levemente coloridos, lábios cheios e narizes e sobrancelhas distintas. Como resultado, eles não se casam com outras comunidades. Essa insularidade é a maneira de o grupo preservar sua etnia. Durante séculos, os Drokpa não se importaram com modos de vida civilizados e se entregaram a beijos públicos e troca de esposa. Não prestar atenção às chamadas regras sociais colocou-os com problemas quando essas práticas foram consideradas incivilizadas e foram forçados a mudar. Os Drokpa gostam de música, dança e canto. Eles adoram flores que são parte integrante do seu uso diário. O vinho de cevada é a bebida favorita consumida durante o Festival Banano de Verão, onde eles se agrupam e dançam durante 3 noites seguidas. A dieta tradicional dos Drokpa baseia-se em alimentos cultivados localmente, como cevada e trigo duro, preparados com mais frequência como farinha assada e de muitas maneiras. Outros alimentos importantes incluem batatas, rabanetes, nabos, um chá preparado de chá preto, manteiga e sal. Fontes de produtos lácteos e de aves de capoeira não são comidas por causa de tabus religiosos. O Drokpa come 3 refeições por dia e varia em relação à quantidade de carne de carneiro, sendo a única que eles comem. A economia Drokpa passou do pastoreio para o trabalho assalariado, e a divisão do trabalho que dependia de estratificações de idade e género está agora obsoleta. A transição dos Drokpa para a propriedade privada, monogamia, famílias nucleares, educação formal, trabalho assalariado e sua incorporação em uma economia altamente militarizada de soldado e porteiro ilumina o complexo funcionamento da modernidade em Ladakh.
Situada no alto do leste do Tibete, o Drokpa é um retrato íntimo das vidas e lutas dos nômades tibetanos cuja vida está em constante mudança e de forma irreversível. As pastagens do Planalto tibetano são o lar da fonte dos principais rios da Ásia. Quase metade da humanidade depende dessa água para a sobrevivência. Os nômades tibetanos, conhecidos como Drokpa, percorrem essa terra há milhares de anos. Nas últimas décadas, essas pastagens, uma vez exuberantes, estão rapidamente se transformando em desertos. Com acesso raro a uma família nómade alargada que vive no centro da mudança drástica e histórica, os Drokpa revelam as forças ambientais e sociopolíticas sem precedentes que estão empurrando os nômades tibetanos até ao limite de sua existência. As vidas diárias e as relações familiares ricamente observadas são ao mesmo tempo profundamente pessoais e ilustrativas das questões universais de gênero, liberdade, adaptação a uma mudança de clima e resiliência dos espíritos humanos. Os Drokpa, com sua língua e seus costumes antigos, são considerados descendentes de Alexandre, o Grande. Mas enquanto eles lutam para salvar sua cultura, também há debates na tribo para conhecer sua herança.